Essa parte aqui, eu vou tentar resumir ela aqui para vocês. O que é que ela está dizendo? Na circunferência trigonométrica, como o raio ele é unitário, a gente vai obter que o comprimento dessa circunferência ele vai ser igual a 2π, certo? Lá, lembrando, né? Ó, circunferência tem raio 1, comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, então o comprimento dela total vai medir 2π, de unidade de comprimento. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer uma relação, nós vamos associar a cada número real que está maior ou igual que zero e menor que 2π, nós vamos associar ele com um ponto da circunferência, certo? De tal modo que quando eu começar do zero, vou botar aqui o eixo, né, a reta dos reais, o que é que eu estou fazendo? Aqui suponho que tem um zero, e vou até 2π, que é aproximadamente 6,28. Para cada ponto pertencente a esse intervalo aqui, que vai maior que zero, até bem próximo de 2π, mas não chega nele, nós vamos fazer a seguinte associação. Quando x for igual a zero, nós vamos associar o x igual a zero com o seguinte ponto da circunferência, o ponto 1, 0. Aqui, aí, à medida que eu vou variando aqui, esse x vai variando aqui nesse intervalo, eu vou associando com vários pontos da circunferência, certo? Ou seja, à medida que o x vai variando, eu vou associando cada ponto lá da reta com um arco aqui da circunferência, um ponto aqui dessa circunferência, perdão, né? Essa associação que eu estou fazendo, ele não fala muito bem aqui o que é, mas na verdade é como se fosse uma... Não é como se fosse, não. É uma bijeção. Ele tá criando uma função que relaciona os reais, que vai de x maior que zero até 2π, né? Não entra o 2π, um número menor que 2π. Cada ponto desse intervalo está associando com um ponto da circunferência. Por exemplo, quando for aqui, quando der, sei lá, aqui π sobre 2, quando x for igual a π sobre 2, para x igual a π sobre 2, eu vou associar esse pontozinho bem aqui, certo? O ponto de coordenada A igual a 0 menos 1. Quando x for π, lembrando, ó, esses valores π sobre 2, π, todos eles pertencem a esse intervalo bem aqui, ó, de 0 a 2π, viu? 3π sobre 2, todos esses pontos, a gente vai associar esses valores aqui, a um ponto da circunferência. Por exemplo, esse π, eu vou associar ele com esse ponto, certo? E assim por diante, ok? Essa aqui é a explicação que eu coloquei aqui, mas para ser de maneira direta é praticamente isso. Aí eu trouxe uns exemplos aqui. É por isso que quando vocês estudam lá no ensino médio, né, o professor, quando ele vai fazer o ciclo trigonométrico, ele coloca aqui, ó, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Porque, na verdade, esse ponto aqui, ele não é o ponto, ele não é π sobre 2. A coordenada dele, na verdade, é 0 e menos 1. Não é isso? Ou 0 e menos 1, não. 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1, perdão, aqui. 0 e 1. Mas ele não coloca 0 e 1, ele coloca π sobre 2, né? Aí você pode achar, né, que esse comprimento aqui é π sobre 2, mas não está dizendo isso não, certo? Na verdade, está dizendo que para esse ponto eu estou associando, né, que foi o que eu expliquei anteriormente, ao número real π sobre 2. E assim por diante. Certo? Eu acho que ele coloca assim para ficar melhor de visualizar aqui, né, os elementos. Esse π sobre 2, na verdade, é como se fosse essa medida aqui, né? Ó. Não é exatamente esse comprimento que eu botei, essa medida. π sobre 2. Então, aqui,
É por isso que ele coloca lá no ensino médio, ele coloca dessa forma aqui, o ciclo trigonométrico com esses valores. Certo? Isso aí. Vamos agora estender o conceito de seno, cosseno e tangente para um número real alfa. Agora aqui ele já estendeu aqui para incluir o 2π também, né? Como se fosse o caso em que ele dá uma volta, aí chega aqui de novo, no mesmo ponto aqui. Então agora, o que é que a gente vai fazer? Até o momento, nós definimos o seno como sendo o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é isso? Ali é quando a gente trabalha triângulo retângulo. Agora a gente vai estender o conceito de seno para o ciclo, a circunferência trigonométrica. O que é que vai ser o seno aqui na circunferência trigonométrica? Então vamos lá. Seja P um ponto da circunferência trigonométrica, imagem de um número real alfa, onde o alfa vai de 0 a 2π. Definimos o seno de... Aqui era para ser alfa, viu? Errei aqui. O seno de alfa como a ordenada do ponto P. Certo? Então, aqui, resumindo, você tem um ciclo trigonométrico, certo? Para cada ângulo aqui alfa que você obter, né, a cada abertura, você vai ter um pontozinho aqui da circunferência. Esse ponto ele vai ter duas coordenadas, né? Uma coordenada x e uma coordenada y. Certo? A coordenada y, supondo aqui no primeiro quadrante, vai ser esse tamanhozinho aqui. E x vai ser esse tamanho. Certo? O seno desse ângulo no ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que esse comprimento aqui. Essa medida aqui, viu? Eu estou falando medida, mas a gente pode pensar, a medida é sempre positiva, mas aqui na verdade é uma medida algébrica. Viu que eu não falei aqui? Deixa eu ver se eu falei futuramente. Ah, falei. O seno desse ângulo, no ciclo trigonométrico, nós definimos ele como sendo a medida algébrica aqui em relação ao eixo y. Esse valorzinho aqui, certo? Que eu comentei. Mas só que eu não falei o que é uma medida algébrica, né? Eu sei que está muita coisa, pessoal, mas como eu falei, esse assunto aqui é bem extenso mesmo, viu? Mas o próximo vai ser tranquilo. Isso aqui vocês vão ter que, né, se esforçar mais, viu? Rever aqui as aulas, se não entendeu, estudar novamente para entender bem o assunto. Vou resumir aqui o que é que vem ser uma medida algébrica, que eu não defini lá. A medida algébrica é uma medida, né? Primeiramente, eu tenho um segmento orientado, né? Eu tenho uma retazinha aqui, onde para um lado é positivo, outro lado é negativo. Se eu adotar esse lado da esquerda para a direita positivo, né, o sentido positivo, eu vou ter um segmento AB. Se eu considerar o sentido para cá como sendo um sentido positivo, certo? A medida algébrica desse segmento, ela vai ser positivo, certo? Agora, se por acaso eu vou querer calcular a medida do segmento AB, que é a medida algébrica dele. Como de A para B ele está no sentido oposto, ou seja, está no sentido negativo, a medida algébrica desse comprimento vai ser menos a medida de AB. É como se ele adotou um sentido para a direita positivo. Então, se eu pegar um segmento no sentido contrário, a medida algébrica vai ser um valor negativo, certo? Vou pegar aqui um exemplo aqui com números.
Suponha que o ponto A, vou botar aqui 0, 1, menos 1. Opa, menos 2, menos 1, 1, 2. Aí o ponto A está aqui e o ponto B está aqui, certo? Qual vai ser a medida algébrica do segmento AB? Vai medir quanto aqui, pessoal? Adotando um sentido da esquerda para a direita como sendo positivo, né? Que é o que já está adotado aqui. Vai medir quanto isso aqui? 2. AB é 2. Porque AB, ó, ele está daqui para cá, não é essa medida? Então, vai ser 2. Agora, suponha o seguinte. O B não está aqui, o B está bem aqui. Quanto é que vai ser o AB nesse caso aqui agora? Menos A medida 2. algébrica. Isso, menos 2. Cuidado. Essa medida algébrica é uma definição assim que eu acho um pouco estranha essa definição, né? Medida negativa, né? Mas ele utiliza isso aqui para poder definir seno e cosseno. Nesse caso, AB seria menos 2. Porque seria menos a medida de AB, que seria o comprimento, né? Menos esse comprimentozinho aqui. Como isso aqui mede 2 e é medida algébrica, seria menos 2. Viu? A ideia é essa, viu? De medida algébrica. Então, ó, deixa eu voltar para esse exemplo. Agora acho que fica até melhor de visualizar. Supõe agora que o ponto P está bem aqui. Certo? Supõe que agora o nosso ângulo, o nosso ângulo alfa, não é esse, é esse ângulo aqui todinho. Certo? Aqui está o nosso ângulo alfa. O ponto P está aqui. Pela definição de seno, o seno desse ângulo alfa, ele é a ordenada de P. Quem seria a ordenada de P? Seria esse valorzinho bem aqui, ó. Seria um número negativo. Isso, número negativo. Isso aí. Daria para cá agora. Né? É como se fosse a medida algébrica que ele fala lá. Esse valor, né? Usando aqui o eixo Y como para cá positivo, é a ordenada aqui desse ponto. Viu? É isso aí. Então, aqui eu botei com mais detalhes, né? Ó, considerando o sentido positivo como sendo para cima do eixo vertical e tomando o segmento OP', podemos também definir o seno de alfa como uma medida algébrica desses segmentos. É o que eu acabei de comentar com vocês, né? Para todo ângulo que eu tomar, é só eu pegar a medida algébrica aqui no eixo Y, essa medidazinha aqui algébrica, partindo de O até esse ponto, é que vai ser o nosso seno. Aqui tem algumas situaçõezinhas aqui, né? Ó. Se o ponto estiver no segundo quadrante, o seno vai dar o quê? É só olhar aqui a ordenada dele, vai ficar acima do eixo Y, não é isso? Ó? Vai ficar positivo. Positivo. Então, nesse caso, o seno desse ângulo vai dar positivo. Nesse Primeiro outro caso... Primeiro e segundo quadrante é positivo. Terceiro e quarto é negativo. Nesse caso, a ordenada vai dar para cá, para baixo. Então, o seno vai dar negativo. É por isso que, quando a gente vê lá no ensino médio, a gente vê o quê? Seno e cosseno. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, não é isso? Negativo no terceiro e quarto. Terceiro e quarto. Eu não falei ainda, mas o cosseno ele vai ser positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e terceiro. Aí aqui eu peguei vários casos aqui para a gente ver. O seno de 150. Aí você, através dessas relações, né, por simetria, você consegue encontrar o seno de vários outros ângulos. Por exemplo, ó,
esse ângulozinho bem aqui, que é o de 30 graus, né, o π sobre 6 rad, quando eu for calcular também o de 150, né, que vai dar esse ângulo bem aqui, ó, esse maior aqui, o seno de 30 vai ser igual ao seno de 150. Por quê? Para esses dois pontos, quando eu olhar a ordenada dele, vai dar a mesma ordenada, ó, vai dar o mesmo ponto, por simetria, de 30 e 150, certo? Que 150 graus, né? Ou seja, o seno de 150 graus vai ser igual ao seno de 30. Por quê? Por simetria, o seno de 30 ele dá a mesma ordenada de 150, né? O arco de 150 graus. Aí você pode brincar aqui, né? Com o terceiro quadrante. Ó, no terceiro quadrante, já o seno de 210 graus, que é esse ângulo aqui, ele vai dar, a ordenada dele vai dar esse valorzinho aqui, né? Que nesse caso é o mesmo comprimento de 1/2, mas só que nesse caso, negativo, né? Eu creio que todos já viram isso aqui, né, pessoal? Não creio que ninguém deixou de ver isso aqui, não. Vou pular logo essa parte, beleza? Mas depois dá uma olhadinha com calma aí. Aí o cosseno, enquanto o seno eu olho para a abscissa no eixo Y, o cosseno, a abscissa não, né? Ordenada, o cosseno eu vou olhar para a abscissa, ou seja, eu tenho um arco, ponto aqui, ponto P, né? De coordenada X e Y. O cosseno, ele nada mais é do que esse comprimentozinho bem aqui, né? Essa medida aqui, ó. Essa medida algébrica aqui. Beleza? Aí, da mesma forma, a gente pode trabalhar para o cosseno. Se ele estiver no segundo quadrante, ó, a abscissa vai dar aqui, ó. Tá aqui o ponto, né? Aqui tá o arco aqui. Para esse ponto, a abscissa está dando aqui, tá esse ponto. E nesse caso vai dar negativo, ó, que está para a esquerda aqui, né? Ó. Esse comprimentozinho aqui, a ordenada vai dar um número negativo. Certo? Então, aqui, negativo, segundo, negativo no terceiro, né? Que vai dar para cá. Já no quarto quadrante, vai dar positivo. Beleza? Isso aí. Através dessas relaçõezinhas que a gente viu aí, eu deixei aqui dois exemplos, né, duas letras, para calcular o valor de cada expressão. Que agora está fácil, né? Vamos fazer a letra A, eu vou deixar a letra B para vocês como exercício. Aí vamos ver aqui, ó. Calcular o seno de 0 mais seno de π sobre 2, menos seno de 3π sobre 2. Vamos lá, pessoal. Qual seria o seno de 0? Olhando aqui para... Não, vou botar aqui o desenho, né? Nesse caso, o seno de... Pode ser 0 graus, né? 0π radianos. O 0 está aqui. Nesse caso, o arco está dando esse aqui. Quanto é o seno nessa situação? É 1. Ó, lembra, o seno, você olha para o eixo Y. É 0, tá? Confundi. E o cosseno, você olha para o eixo X. Isso, é 0 no caso. É 0. Então, ó, como está dando esse arcozinho aqui, olhando aqui para o eixo Y, vai dar 0. Então, já sei que aqui é 0, mais... Quem é o seno de π sobre 2? Π sobre 2 está onde mesmo? Bem aqui, né? Aí vai ser 1. Π sobre 2. Isso aí, π sobre 2. Seno de π sobre 2 é esse comprimento, essa ordenada aqui, né? Que nesse caso é 1. Menos seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 está bem aqui, ó. Tá aqui. Nesse caso, o seno vai ser quanto? Menos 1. Menos 1. Nesse ponto é 0. Menos 1.
Que vai dar menos com menos 1. Mais 1. 2 vezes seno de π sobre 6. Π sobre 6 está aqui. É o seno de 30, né? É o seno de 30. Seno, ó. Eu olho aqui. É meio, né? Isso aí. É o seno de 30, já viu que é 1 meio. Então, vai ficar vezes 1 meio. Fica 2, fica 1. Então, aqui, fazendo as continhas, vai ficar 2. Aqui, Aí cancela, vai embaixo ficar fica 1. 1. Então, dá 2. É 2. Pronto. Você só fazendo lá a comparação, você encontra. Certo? Só eu vou parar por aqui. A cabeça agora começou a doer aqui um pouquinho. Depois vou ver se a gente marca uma aula aí para finalizar, viu? Porque né, não dá para ver a gente ver tudo mesmo hoje num dia só, não. Tudo bem? Deixa eu parar bem aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se o pessoal aqui, quem é que tá tanto ainda, né? Eduardo, Gerson, Lígia, Rodrigo, Romero e Ximenes. Deixa eu conversar aqui com vocês, parar aqui a gravação.